Olá pessoal, estamos aqui com as questões que eu passei na semana passada para vocês, meus alunos do segundo ano do Anastácio Alves Braga. E aqui é o seguinte, a gente está trabalhando com permutações, certo? E mais precisamente com anagrama, que é uma permutação. Então, a primeira questão, que é a questão 35, fala o seguinte, ele quer saber quantos anagramas eu posso fazer a partir dessas palavras aqui. Quando eu falo em anagrama de palavras, a primeira coisa que eu tenho que olhar, eu tenho letras repetidas na mesma palavra. Se você prestar atenção, em nenhum dos itens eu vou ter letra repetida. Se não tem letra repetida, como é que eu faço esse meu cálculo de quantos anagramas possíveis eu posso fazer? Anagramas são essas trocas de letras. Tem a palavra lua, eu posso ter a palavra trocando aqui o A na frente, o L, certo? Então essas trocas de posições a gente chama de anagramas diferentes. São vários anagramas que eu posso fazer. Quantos eu posso fazer com cada uma dessas palavras? A primeira, a gente utilizando aquela nossa técnica do princípio fundamental da contagem, é o seguinte, que na primeira posição aqui, eu tenho 3 possibilidades, porque eu tenho 3 letras. Sobra 2 possibilidades e 1 possibilidade. Isso aqui é igual a 6 anagramas possíveis com a palavra lua. Outra maneira de fazer é utilizando o 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? 3 fatorial na matemática, esse símbolozinho aqui, significa o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Então, a minha permutação tem exatamente essa fórmula. É o n, o número de letras, com o sinalzinho do fatorial. Então, n fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Utilizando essa mesma lógica nas outras questões, a gente vai ter o quê? Eu tenho 4 letras, eu vou ter 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente vai ter o quê? 24. Escola, eu tenho 6 letras, então vai ser 6 fatorial. Meu 6 fatorial vai ser igual a 720. O que é 6 fatorial, professor? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Se eu multiplicar todos esses números, vai dar 720. Palavra república, eu tenho 3, 6, 9 letras. Então eu tenho 9 fatorial. 9 fatorial, quando eu multiplico também, eu vou ter esse valor aqui, ó. 362, 880. 362, 880. É a mesma coisa de 9 fatorial, que é a quantidade de anagramas que eu posso fazer com essa palavra. Palavra festa, eu tenho 5 letras, então eu vou calcular 5 fatorial, que vai ser 120. E por último, eu tenho 10 letras na palavra Pernambuco, que vai ser 10 fatorial. O que é o 10 fatorial? É o 9 fatorial vezes o 10. Então eu vou ter um 3 aqui, 6, 2, 8, 8, 0, 0, que é a quantidade de anagramas da palavra Pernambuco. Questão 36. A questão 36 fala que eu jogo um dado 4 vezes e aparece essa sequência aqui, ó. 2, 3, 5 e 6. A questão quer saber de quantas maneiras eu posso escrever essa sequência aqui alternando. Eu posso fazer uma permutação dessa sequência de números. Eu posso fazer um anagrama com esses números que eu tenho aqui, certo? Anagrama a gente está vendo com as letras, só que vamos imaginar agora com esses números. Eu tenho 4 possibilidades, então eu tenho o quê para resolver aqui? 4 fatorial, que a gente já sabe que é igual a 24 possibilidades. É a resposta da questão 36. Já a questão 37, a gente tem essa palavra, conquista. E o item A ele pergunta, quantos anagramas eu posso fazer com essa palavra? Eu tenho 3, 6, 9 letras, eu vou ter 9 fatorial, que a gente já sabe, pelo item D da questão 35, que 9 fatorial é 362, 880. Certo? O item B. O item B ele quer saber quantos desses anagramas começam com vogal. Então eu quero que a minha primeira posição desse anagrama comece com vogal. Eu tenho quantas vogais aqui? 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 4 possibilidades de iniciar os meus anagramas aqui. Sobra quantos espaçozinhos para preencher? 8. E esse 8 vai ser 8 fatorial, porque vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 1. E essa multiplicação toda aqui vai dar isso. Vai dar 161, 280.
O item C é parecido com o item B, só que ele quer saber quantos anagramas começam e terminam com consoantes. Se eu tenho 9 letras, 4 são vogais, 5 são consoantes. Só que eu quero iniciar com uma consoante e quero terminar com a consoante também. Então eu tenho 5 possibilidades aqui de iniciar e 4 no final. Professor, por que 4? Porque 1 eu já utilizei aqui, beleza? E nesse intervalozinho aqui, eu tenho 7 fatorial, que são 7 letras que ficam faltando para eu permutar aqui dentro, certo? Então 5 vezes 4 é 20, vezes 7 fatorial, eu vou obter 100.800. O item D pergunta quantos anagramas tem essa sequência aqui, ó, CON junta. Então eu vou juntar essas 3 letras em uma só. É um bloco que eu vou chamar de uma letra só para poder fazer meu anagrama. Então significa dizer que eu tenho uma letra, que é esse bloco aqui, CON, e tenho mais quantas no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com esse bloco anterior, eu vou ter no total de 7 letras para permutar. Entenda que esse bloco aqui com 3 letras eu vou chamar apenas uma. Por quê? Porque ele fica junto na hora que eu vou fazendo a movimentação do meu anagrama. Então eu tenho 7 fatorial, e o 7 fatorial é 5.040, que é a resposta do item D. Já o item E, ele quer saber quantos anagramas a letra C vem na frente da letra A. Pergunta, se eu tenho 9 fatorial de anagramas, eu quero saber quantos deles o C está na frente do A. Você concorda comigo que se eu tenho 2 letras e elas estão fazendo essas trocas aqui, a metade das vezes o C vai estar na frente. E a outra metade das vezes o C vai estar atrás, porque ele vai fazer essa troca o máximo de vezes possíveis, certo? Então, se eu tiver só elas duas, então uma vez o C estava na frente, uma vez o C estava atrás, porque são dois anagramas possíveis, se fosse só a palavra CA. Então, significa dizer que a metade do total, o C vai estar na frente, a outra metade ele vai estar atrás. Eu quero saber quantas vezes ele vai estar na frente. É o 9 fatorial dividido por 2. É a metade desse valor do item A, que a resposta aqui é 181.440. Já no item F, ele é um pouquinho mais complexo. Ele quer juntar esse bloco aqui, ó, CON, com o bloco Q, U e S, e com o bloco TA. Ele fala o seguinte, quantos anagramas apresentam as letras CON juntas? Isso acontece também com as letras Q, U e S juntas e também com as letras TA juntas. Lembrando que aqui a gente tinha o CON no item D, só que no item D ele fala o seguinte, juntas e nessa ordem. Significa dizer que esse CON não vai permutar dentro dele. Ele vai continuar sendo CON para sempre. É um detalhe que eu esqueci de falar aqui no item D. Mas essa palavrazinha aqui, nessa ordem, então ele se torna só uma letra para eu fazer meu anagrama. Já aqui a gente calcula inicialmente 3 fatoriais, porque eu tenho 3 blocos, só que cada blocozinho desse daqui eu vou alternar as letras dentro também. Como assim, professor? Ele não falou que essas letras tinham que estar na mesma ordem. Falou que elas aparecem juntas. Só que quantas são as maneiras que esse CON pode aparecer junto? Ele pode aparecer CON, pode aparecer NOC, pode aparecer 3 fatorial vezes aqui dentro também. Então esse 3 fatorial primeiro é o quê? São os blocos fazendo a permutação dentro desses 3 blocos. Esse bloco é 1, 2 e 3. Eu tenho 3 fatorial. Dentro desse primeiro, tenho mais 3 fatorial, que é a permutação interna do bloco. Esse daqui eu tenho 4 letras, eu vou ter 4 fatorial de permutação dentro desse bloco. E por último, eu tenho 2 fatorial dentro desse último bloco. Então eu vou ter que fazer a multiplicação desse 3 fatorial dos 3 blocos iniciais e depois as permutações internas dentro dele. Então vai ser 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 vezes 2. Então a resposta desse item aqui vai ser 1.728, certo? A questão 38 fala que a dona Fátima, que mora em Recife, ela visita todo ano, anualmente, ela visita essas cidades aqui, ó. Visita a cidade de Caruaru, a cidade de João Pessoa,
a cidade de Petrolina, a cidade de Maceió e a cidade de Garanhuns. Então ela todo ano visita essas 5 cidades. A questão do item A pergunta de quantas formas distintas ela pode escolher a sequência de cidades a ser visitada. Então, se eu tenho 5 cidades e vou alternar essas sequências, eu tenho o quê? 5 fatorial possibilidades, que é igual a 120 possibilidades de fazer uma rota de viagem. No item B, ele fala o seguinte, ela vai viajar de novo, só que a última cidade que ela vai é exatamente a letra P, que é a cidade de Petrolina. Então, significa dizer que a última opção aqui está fixa, vai ser Petrolina. Então, eu só vou variar 4 posições aqui na frente. Então, eu vou ter 4 fatorial possibilidades de alternar o passeio da Dona Fátima nesse ano. Então, 4 fatorial, a gente já sabe que 4 fatorial é igual a 24, é a resposta dessa questão. Beleza? Eu espero que quem não tinha entendido ainda consiga resolver as questões e eu fico no aguardo. Até a próxima, pessoal.